Graça e paz, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Quem vos fala aqui é o irmão Silvio. Vou fazer mais um vídeo para esse canal. Agradeço a todos os inscritos novos que estão chegando, os comentários. Que Deus continue abençoando a cada um. Mas hoje eu quero falar sobre por que as pessoas se batizam na congregação cristã no Brasil. O que leva elas a tomar uma decisão de se batizar. E esse assunto ele é bastante amplo porque tem vários fatores que levam as pessoas a isso. O primeiro que eu vou citar são pessoas que já nascem ali dentro, então eles são pressionados que é filho de crente e que deve se batizar. E outro também são pessoas sem nenhum conhecimento do Evangelho, eles não têm base nenhuma por que crer em Jesus Cristo, qual a causa, né, que levam eles a acreditar. E o que é oferecido a eles é uma falsa suposição que Deus, por meio da palavra, essa palavra, a palavra que é montada por quem vai pregar ali no púlpito, sem base bíblica, falando especificamente sobre algo da vida das pessoas, coisas diárias que acontecem na vida de todos. Você que tem enfermidade, Deus manda dizer para você que essa enfermidade não é para a morte. Você que está com uma causa na justiça, Deus manda dizer que vai tirar de baixo e vai pôr por cima. Os seus filhos que vivem no mundo das drogas, não quer saber de Deus, Deus manda dizer para você que eu vou chamar, vou colocar nessa graça, vou dar o ministério para ele, vou fazer isso e acontecendo. E pessoas que às vezes têm um pequeno conhecimento das escrituras, e aí vai para a igreja e aí tem o jargão que aqui é a graça, porque nós saudamos com ósculo santo. Aqui é a graça, porque as irmãs sentam de um lado e os irmãos sentam do outro. Aqui é a graça porque os pastores não são assalariados. E aqui é a graça porque nós trabalhamos de graça na instituição, ninguém é pago para isso. E também várias coisas que é alegado, várias coisas que são alegadas. Aqui a graça porque nós não faz propaganda por meio de rádio, de televisão, por meio de digitais. Isso aí agora está acabando. E eu vi um comentário de uma certa pessoa lá do meu estado falando que tinha uma pessoa lá que estava procurando um lugar para servir a Deus, e ele foi lá e ele disse: essa pessoa ela está em uma denominação evangélica, mas ela está caçando um lugar para servir a Deus, querendo dizer que as demais denominações não é lugar de se servir a Deus. Servir a Deus é só na congregação cristã no Brasil. E infelizmente eu posso dizer que eu tive lá muitos anos, mas eu não conhecia de fato Cristo. Eu conheci muito a instituição, ensinado para ser lida nas reuniões de jovens. É um livrinho azul, que ele traz ali a história da igreja, ensinar para as crianças a história da igreja, que
como que ela foi revelada em sonho, né? O irmão ouviu uma voz humana falando para ele, 2 aos Colossenses, sobre o batismo, e na congregação tem esse tipo de coisa. E aí eu fui para a igreja e eu me convenci do companheirismo dos irmãos, da amizade dos irmãos, e eu achei que tudo aquilo era muito verdadeiro. Mas só que depois você percebe, passado o tempo fui percebendo, eu vi a pessoa tão boa, a pessoa tão honesta, tão sincero, só porque ele cometia qualquer tipo de infração que a igreja não aceitava, tinha os tópicos que reprimia aquela atitude, a partir dali aquela pessoa perdia o seu valor, ele não era mais valorizado, ele não era mais aceito no seio da igreja. No caso, uma pessoa, um jovem, cometeu uma fornicação, que é o sexo fora do casamento, de um jovem. A partir dali, aquela pessoa fica sem valor. Ele passa praticamente o resto da sua vida ali sem poder ter nenhum tipo de liberdade na igreja. Ele tem liberdade só de contribuir, trabalhar em termos de construção, mas termo de algum cargo não pode ter cargo. Isso dura uma vida toda. Então a congregação tem esse tipo de tratamento com as pessoas que congregam lá. E a gente observa que em outras instituições não são assim. Tem a disciplina que você praticou um fato, um erro, é chamado e aconselhado do seu erro, e a pessoa aceitando, ele fica ali disciplinado durante um período para pensar, meditar, e depois que houve de fato um arrependimento, a pessoa é chamado novamente, aconselhado, e volta a ter aceitação, e também é devolvido para ele as liberdades na instituição.